Muito bom dia novamente. Vamos então dar início à audição, a requerimento do Partido Socialista sobre o relatório apresentado, o SNS em Foco, do Observatório da Fundação para a Saúde. E tenho comigo, a quem desde já agradeço a disponibilidade para estarem aqui hoje, os membros da delegação, que vou passar a apresentar. Patrícia Barbosa, Presidente do Conselho de Administração da Fundação para a Saúde. Constantino Saclarides, membro do Conselho Geral da Fundação para a Saúde e colaborador no SNS em Foco 2024, e José Luís Biscaia, membro do Conselho de Fundadores e também colaborador do SNS em Foco 2024. Rapidamente vou explicar aqui como é que vai funcionar esta nossa audição. Portanto, é uma audição a requerimento do Partido Socialista, que vai ter a oportunidade de fazer uma primeira intervenção, depois vocês podem responder de imediato e têm para o efeito 4 minutos que podem distribuir entre os três da maneira que entenderem, e posteriormente darei a palavra aos restantes grupos parlamentares, que farão as suas intervenções sem interrupções. No final, respondem em bloco. Há ainda uma segunda ronda que eu depois explicarei no momento. Passo então a palavra ao grupo parlamentar requerente, o Partido Socialista, a deputada Susana Correia, 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Ao Observatório da Fundação para a Saúde, à Fundação para a Saúde, a todo o trabalho que têm desenvolvido nesta área, os nossos cumprimentos e o nosso agradecimento. Cumprimento aqui presente a Sra. Presidente Patrícia Barbosa, o Sr. Professor Dr. Constantino Saclarides e o Professor José Luís Biscaia. Eu gostava de deixar, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desde já, dizer que já lemos o relatório, o primeiro relatório, esperemos que seja o primeiro de muitos, dada a importância deste tipo de documentos para o Serviço Nacional de Saúde e para o sistema de saúde português. O tempo que nós temos nesta grelha é um tempo reduzido para aquilo que nós temos consciência do que vocês poderão ter para apresentar sobre este primeiro relatório. De qualquer forma, nós queríamos deixar uma pergunta aberta para que pudessem organizar da melhor forma que entenderem a apresentação, que no fundo este requerimento é mesmo para uma apresentação deste primeiro relatório. Nós tivemos aqui e temos aqui uma relação entre o que são as expectativas e o que é realmente a realidade do que está a acontecer. Temos um plano de emergência e transformação da saúde, dividido em medidas prioritárias, em medidas urgentes e em medidas estruturantes, e temos 5 eixos que foram escolhidos por este Governo para que fossem 5 eixos de atuação prioritária. 5 eixos que nós entendemos que são muito importantes para nós, de certa forma, acompanharmos as medidas que foram anunciadas, mas também o que é que está a acontecer na realidade, o que foi, de certa forma, previsto, o que é que está a acontecer na realidade e se em termos estruturantes temos ou não temos estrutura para o futuro do nosso Serviço Nacional de Saúde e do sistema de saúde português. E as preocupações que estão na base da criação deste plano de emergência e transformação na saúde, passado este tempo, continuam a ser as preocupações na base, seja da pressão sobre o serviço de urgência, seja os cuidados de saúde primários, seja o foco na linha telefónica e se temos ou não o doente no centro das nossas decisões e se estamos ou não a garantir, por um lado, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde no futuro, por outro, a qualidade no serviço prestado ao utente e, numa terceira dimensão, a retenção dos profissionais de saúde, que estão sempre no nosso discurso, mas escasseiam efetivamente as medidas para que seja uma verdadeira retenção dos profissionais de saúde. Nós tivemos no início deste ano uma reforma ao nível da reorganização do Serviço Nacional de Saúde, designadamente a criação da Direção Executiva, das unidades locais de saúde, com a pretensão de integrarmos os cuidados nos vários níveis dos cuidados de saúde, mas efetivamente as questões que nos preocupam continuam a estar em cima da mesa e entendemos que este observatório, este primeiro relatório que nos é dado a conhecer é muito importante para nós podermos, na voz de quem conhece tão bem o terreno, termos aqui também alguma conclusão, algumas conclusões, se assim podemos chamar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra aos nossos convidados. Têm 4 minutos para responder.
Muito obrigada, senhora Vice-Presidente. Muito bom dia a todos e obrigada também pelo convite. De facto, é um privilégio podermos estar aqui. Este é um dos principais objetivos do Observatório e deste relatório também, que é o colocar à discussão e conseguirmos recolher os contributos e os diferentes pontos de vista. Então, eu começaria nesta primeira intervenção por explicar um pouco qual foi o método e como é que chegamos até aqui. Portanto, as conclusões que refere e as questões que coloca, portanto, elas resultam de um trabalho que não foi iniciado em 2024, portanto, a Fundação tem vindo ao longo dos anos e, sobretudo, nos últimos 2 anos, a desenvolver um conjunto de debates regionais em que fomos ouvir os profissionais, as pessoas, as experiências, os diferentes pontos de vista e com base nessa recolha de contributos, explicitamos aquilo que é a natureza, ou consideramos que seja a natureza do contrato social, portanto, o contrato social das pessoas, com o apoio do seu Serviço Nacional de Saúde, em colaboração com o setor privado e com o setor social. Tentámos também fazer ou explicitar a forma como tem evoluído, qual é o estado da arte da evolução do sistema de saúde e, partindo dessas duas perspectivas, demos origem, ou construímos um quadro de referência, que é o quadro de expectativas que a senhora deputada referiu, portanto, o quadro de expectativas daquilo que julgamos que deve acontecer na evolução do sistema de saúde. Esse quadro de expectativas é a nossa grelha de análise. Fizemos uma primeira análise que tenta equilibrar aquilo que é um ponto de vista mais técnico, mas também com uma forma de comunicação que seja mais simples para conseguirmos chegar às pessoas, falar com as pessoas, com o cidadão, com aquele que utiliza os serviços de saúde e, portanto, explicitámos esta abordagem, não tentando trazer certezas absolutas, mas antes colocando aquilo que são as nossas conclusões a debate, que é o que estamos aqui hoje a fazer. Referir também que este observatório é constituído por elementos da Fundação, mas também por outros colaboradores, outros elementos que já faziam parte, na sua maioria, do anterior Observatório Português dos Sistemas de Saúde, portanto tem perfis muito diferenciados em termos de experiência profissional e também de experiência académica. Portanto, como disse, não estamos aqui para dizer que esta é a abordagem mais correta, mas foi a abordagem que explicitamos e, portanto, queremos também recolher outras abordagens que devem ser explicitadas da mesma forma para que possamos discutir, que é aquilo que estamos a fazer. Eu não sei se ainda tiver um minuto, então, professor, se quiser complementar. Sim. Antes de mais, muito bom dia. Só acrescentar um aspecto metodológico que é importante nesta altura que estamos a iniciar a discussão. Que tipo de avaliação são possíveis? Não é? E há um documento muito interessante do Planap, recentemente, durante 2024, que ajuda um pouco a explicar o que é isto. E, de facto, há 3 tipos de avaliações, por assim dizer. Há uma avaliação de resultados, não é? Que é uma avaliação difícil, pressupõe que as políticas tenham explicitado resultados concretos, o impacto da saúde das pessoas, e que não se pode fazer num ciclo anual, necessita de um ciclo de 3 anos, pelo menos. Portanto, a expectativa do Observatório é que, dentro de 3 anos, estará em condições de acrescentar à avaliação atual uma avaliação de resultados, que agora não é possível, naturalmente. A segunda forma de avaliação é a avaliação descritiva de monitorização. Por exemplo, o grupo de trabalho que segue o PETS, não é? Publicou o primeiro relatório, e esse primeiro relatório é uma avaliação não do programa, não do plano, mas é uma avaliação da forma como as atividades foram realizadas, não é? Portanto, é de facto a avaliação de monitorização. E há uma terceira forma de avaliação, que é aquele em que o Observatório se aproxima, que é uma avaliação de conformidade, que se aproxima muito de uma auditoria. Ou seja, nós dizemos que, dado o compromisso social que explicitamos, dado o estado da arte que sabemos da evolução do sistema de saúde, o que esperamos que aconteça é isto. E, portanto, com esta expectativa, vamos comparar com a realidade e vamos tirar conclusões. Portanto, não é uma avaliação de resultados, não pode ser nesta altura, mas é uma avaliação de conformidade. Como é que a realidade se conforma com as expectativas que explicitamos no relatório. E se estiver de acordo, fico por aqui. Sim, senhora, muito obrigada. Terão a oportunidade de, numa segunda ronda, com mais tempo, poder responder a outras questões que
irão surgir certamente. Eu vou então passar a palavra aos outros grupos parlamentares. De imediato vou passar a palavra ao deputado Miguel Guimarães, do grupo parlamentar do PSD. Tem 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Deixem-me cumprimentar a doutora Patrícia Barbosa, o Sr. Professor Constantino Sá Clarides e o Sr. Professor José Luís Pescaia e agradecer-lhes este relatório que nos foi possível chegar às mãos e que eu acho que é importante para aquilo que é o acompanhamento também do que está a acontecer, do que se faz na saúde em Portugal. E gostava também de começar por deixar aqui uma nota positiva quando referem no relatório que o chamado plano de emergência para o SNS, e já falaremos nisso, que depois passou a chamar plano de emergência e transformação da saúde, quando dizem que o plano de emergência e o seu modelo de implementação foi aquilo que o Governo prometeu em 60 dias. Ou seja, o Governo prometeu em 60 dias resolver os problemas do SNS, como muitas vezes tem dito nesta Casa da Democracia. Aliás, o plano será para implementar até ao fim de 2025. Claro que existem objetivos que foram definidos e que não conseguiram ser assegurados durante o ano de 2024. Ainda assim, apesar de tudo, 70% daquilo que foram as medidas urgentes e prioritárias conseguiram ser concluídas. Mas este é o mérito de interpretar aquilo que está escrito no plano do Governo e que não deixa de ser importante, porque a imagem pública que passa é que o Governo ia resolver os problemas da saúde em 60 dias, o que é em verdade. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro disse isso várias vezes, que isto da saúde ia demorar tempo, isto não é fácil e é provavelmente das áreas mais difíceis de conseguirmos obter aquilo que o Sr. Professor Constantino Sá Clarides disse, que são os resultados. Gostava, relativamente ao relatório em si, dar aqui 2 ou 3 pequenas notas que me parecem importantes. Uma é a questão da análise que fazem quando dizem que, de facto, na apresentação era plano de emergência para o SNS e depois passou para plano de emergência e transformação da saúde. E a questão que eu deixo é a questão se é ou não é criticável que, de facto, o Governo, ou, neste caso, a Fundação para a Saúde, se nós não devemos ter em conta aquilo que acontece no setor privado e social. Eu lembro que em 2023, cerca de 8 mil milhões de euros, ou seja, mais de metade do Orçamento de Estado, foi para pagar serviços, isto inclui, obviamente, os medicamentos, ao setor privado e ao setor social. Isto é, a capacidade instalada dentro do SNS não dá para as necessidades que neste momento os cidadãos têm a nível global. E eu, como médico, enfim, e trabalhando nos hospitais, vai-se percebendo isso. Reparem, por exemplo, hospitais como o São João já fazem exames complementares de diagnóstico ao sábado o dia inteiro, já fazem ao domingo e, mesmo assim, contratam meios complementares de diagnósticos fora. E, portanto, se acham que, de facto, devia ser só o SNS, ou se esta questão de pensar na saúde também como um todo, o SNS como, de facto, a parte principal, a parte que nós temos que assegurar a todos os portugueses, mas contar com a colaboração do setor privado e social. Gostava também de dar como nota algumas áreas que referem, nomeadamente no caso das cirurgias em atraso, em que dizem que há um esforço considerável para melhorar a situação pré-existente e que a linha de atendimento SN grávidas tem, de facto, sido útil. Quanto aos profissionais de saúde, eu gostava de dar uma nota. Eu sei que este relatório foi feito antes dos acordos, mas a verdade é que, relativamente aos profissionais de saúde, é uma matéria que envolve também os sindicatos, por isso não estava no plano de emergência, pelo menos foi essa a justificação que foi dada na altura, e, portanto, já foram conseguidos, enfim, acordos com os médicos, com os enfermeiros, com os farmacêuticos, mais recentemente, e com os técnicos de emergência pré-hospitalar, mas percebo que não esteja no relatório, porque o relatório, quando foi terminado e quando foi apresentado, este já tinha passado. Eu termino já, dizendo que tenho aqui mais 2 pequenas questões, mas deixo para o minuto que tenho. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, deputado Armando Grave, tem 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado aos autores do relatório e ao colaborador que está aqui presente
E já agora acresço aqui aos 11 autores e aos outros 4 colaboradores também. Muito obrigado. E muito obrigado também pelas vossas prestações que estão aqui expressas. O atual Governo apresentou o Plano de Emergência e Transformação para a Saúde, que prometia ser, como o próprio Primeiro-Ministro afirmou na sua apresentação, um programa para dar uma resposta urgente e imediata a vários problemas, entre eles dificuldades e constrangimentos. Desde logo o Chega previu que as medidas deste plano de emergência se revelariam medidas muito assentes em incentivos casuísticos, sem uma política integrada e integradora e muito assentes no recurso do setor privado e social, o que, se não tiver subjacente uma avaliação rigorosa, pode levar a um aumento substantivo dos custos do Serviço Nacional de Saúde, sem os correspondentes ganhos em saúde para os doentes. Em forma de balanço dos últimos anos de governação, no que à saúde diz respeito, em dezembro passado, o Observatório da Fundação para a Saúde apresentou o seu primeiro relatório. Expectativas e realidade, dividido em 4 partes. A primeira, onde se caracteriza, em traços gerais, o sistema de saúde português. A segunda, que procede à comparação das expectativas e realidade. A terceira, com a análise das temáticas selecionadas. E a quarta, em que são apuradas as conclusões com base nas expectativas à realidade, assumindo desde logo que o que está em causa é essencialmente construir e aperfeiçoar uma gramática que permita discutir sistematicamente e aprender continuadamente e ainda contribuir cooperativamente para um melhor Serviço Nacional de Saúde. Este relatório oferece-nos assim uma visão sistemática e abrangente do próprio Serviço Nacional de Saúde, estabelecendo perspectivas comparativas entre as expectativas e a realidade observada. A análise demonstra um padrão consistente de impulsos, evidenciando claramente falhas sistemáticas na implementação das reformas estruturais tão urgentes quanto necessárias. Por isso, eu gostaria de deixar aqui um conjunto de perguntas que vou tentar que sejam simples, porque são 7 questões que tenho aqui para levantar. Como entendem a ausência de fundamentação técnica na transição do Plano de Emergência do Serviço Nacional de Saúde para o Plano de Emergência e Transformação para a Saúde? Qual será o objetivo que está na gênese desta, entre aspas, reorganização na lógica do plano? Sobre os recursos, qual entendem ser a razão para o Plano de Emergência e Transformação para a Saúde não apresentar qualquer indicação sobre a magnitude e origem dos recursos a ele associados? Terceira, que tem a ver com os profissionais. Particularmente preocupante é a ausência de uma política efetiva para os profissionais de saúde. Todos os profissionais de saúde, no momento em que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta uma grave crise de recursos humanos, que é evidente. O relatório indica que o quadro global da referência, essencial para o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, permanece num estado incipiente e formal, sem fundamentação conhecida para as metas estabelecidas. Como podemos interpretar este ponto? Como podemos compreender a ausência de uma estratégia clara para reter e formar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde quando o relatório identifica este como um dos principais problemas do sistema? Outra questão. Qual o perigo de instituir uma oferta no setor social e privados de competências de que estes possam não dispor? Qual a base da visão que defendem no relatório de a ideia de centro de saúde constituir a principal dimensão soberana do Serviço Nacional de Saúde? Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deputada Marisa Matias, 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Deixe-me só esclarecer que a minha intermitência nesta reunião tem a ver com o facto de estar a ter muitas reuniões ao mesmo tempo e, portanto, com requerimentos também nossos para discutir. Eu peço desculpa por isso. De qualquer das formas, estou a acompanhar as audições e, portanto, queria agradecer a vossa presença nesta comissão e queria agradecer também o relatório, um relatório que é muito crítico do plano de emergência, que faz um balanço negativo da orientação do atual governo, mas que também, e é bom da verdade, mas também é crítico em relação aos executivos anteriores.
E um dos principais problemas que verificamos é, de facto, a incapacidade de atrair e reter profissionais de saúde no SNS. Mas eu gostaria de focar uma questão específica sobre o SCAC, o Centro de Atendimento Clínico, que o Governo tem estado a usar como veículo de transferência de dinheiro do Serviço Nacional de Saúde para entidades externas. Creio que um exemplo muito claro disso é o que se passa com os 60 milhões de euros para a Santa Casa da Misericórdia e a Via Perlada, estou a falar obviamente do Porto. E, portanto, as referências que são feitas, não é? E desde logo o CAC do Norte contratou perto de 80 profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, ação médica e pessoal administrativa, ressalvando-se que os clínicos contratados, todos de medicina geral e familiar, trabalham na urgência de alguns hospitais, em centros de saúde e em outros hospitais privados. A médio prazo, poderá ter como consequência um maior número de utentes a deslocarem-se à urgência sem necessidade e mais utentes sem médico de família, o que terá um efeito precisamente oposto das políticas que se pretendem implementar. Se o CAC tiver financiamento, como noticiado, de 45 euros por utente, tendo em consideração uma produção semelhante de consulta aberta em USF, igualmente em situações agudas, de 12, 15 minutos, os cerca de 200 euros hora não fariam mais sentido ser investidos nos cuidados de saúde primários e não numa extensão do hospital, mesmo que seja convencionado? O valor da hora para a hora extraordinária hospitalar abrange o CAC, é superior ao atualmente pago no SNS, em SAP ou em SASU, ou o atendimento complementar dos cuidados de saúde primários, ou seja, o mesmo médico de família recebe mais se for cumprir horas extra a um CAC do que a um SAP, SAC ou SASU. Ou seja, e as questões têm a ver com isto. Neste tipo de orientação, as orientações do Governo não estarão, por um lado, a incentivar a saída dos trabalhadores do SNS, não é tanta dificuldade de reter, não é tanta dificuldade de atrair, mas não serão soluções que, em última instância, acabam por incentivar a saída dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e, em segundo lugar, a deslocação dos trabalhadores dos centros de saúde para respostas tipo urgência, se está ou não está a acontecer e se favorece ou não favorece este movimento, porque parece-nos a nós que a ser assim são dois movimentos que não poderão de nenhuma forma resolver os problemas, mas antes agravar os problemas que já existem no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, finda a primeira ronda de questões, cabe à entidade convidada 12 minutos para responderem em bloco. Obrigada. Muito obrigado, senhores deputados, pelas perguntas. É um privilégio poder ouvir os vossos comentários e poder tentar esclarecê-los. Eu começaria, enfim, para enquadrar bem as nossas respostas, fazer o seguinte. Há um momento crítico no desenvolvimento do nosso sistema de saúde, que acontece quando o Ministro das Finanças do Governo, em 2004, em finais de 2003, a propósito do orçamento de 2024, disse que chegou ao fim das cativações. Ou seja, chegou um momento em que o Governo se sente confortável ter uma margem de reserva financeira que não necessite de utilizar como reserva financeira os orçamentos da saúde. Isso foi um momento muito importante, porque pôs fim, pelo menos teoricamente, a 10 anos de restrições do orçamento da saúde que torna a sua gestão praticamente impossível. Ora bem, essa afirmação, essa disponibilidade para permitir que o orçamento da saúde seja gerido com tempo, com previsibilidade, com racionalidade, deu origem, no orçamento de 2024, a um plano plurianual de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, com um nome um pouco bizarro do quadro global de referência do Serviço Nacional de Saúde. Ora, por que é que esse plano plurianual é muito importante? Porque sem esse plano não é possível previsibilidade e sustentabilidade financeira, não é possível os gestores do Serviço Nacional de Saúde serem capazes de ter a racionalidade na gestão sem terem previsibilidade financeira e segurança financeira. Primeiro ponto.
não é possível ter uma política para as profissões sem ter um plano a médio prazo, pelo menos, de financiamento. E, portanto, não é possível, de facto, ter uma política para as profissões no seu aspecto global. Não é possível, de facto, ter um instrumento enquadrador da autonomia do Serviço Nacional de Saúde. A discussão que hoje está em curso sobre a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde está, em parte, baseada na falta de um instrumento de previsibilidade de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Não é possível a inovação tecnológica, que é fundamental no Serviço Nacional de Saúde, sem uma referência a prazo. E também é difícil ter uma estratégia de cooperação com o setor privado e social sem ter um enquadramento de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde nos próximos anos. Nos próximos 3 anos, no Reino Unido, nos próximos 10 anos. Ora, isso é muito importante quando o Governo, e bem, decide fazer um plano de emergência muito focado no acesso aos cuidados de saúde, que é um problema real da nossa sociedade. E quando resolve fazer isso, não é evidente que a causa principal do problema de acesso é a falta de recursos humanos. Portanto, é difícil entender que haja um programa de emergência, e ainda por cima um programa transformador, que não dê realce substancial ao problema das políticas para as profissões. E, de facto, é isso que acontece. Se olharem para o plano de emergência da transformação, vão ver que tem 200 páginas de atividades, muitas delas aceitáveis e desejáveis, sobre as questões do acesso, e tem 13 páginas, no fim, sobre as questões transversais. Não é? E essas questões transversais são apresentadas como programas, mas, de facto, não são programas. São pura descrição de intenções. Um programa implica objetivos, implica fundamentação, implica financiamento. Portanto, aqueles programas transversais não são programas. Acresce ainda que o programa que diz respeito aos recursos humanos está apresentado na categoria de programas contingenciais, na mesma categoria que o programa de inverno. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Um plano para as profissões de saúde não é um programa contingencial, semelhante ao inverno. E, portanto, esta lacuna, não é? E, de facto, o Dr. Miguel Maranhos referiu bem que há conversações com os sindicatos. As conversações com os sindicatos, uma hora mais tarde, não substituem uma política para as profissões. Não é? Essa é fundamental, uma vez que o problema do acesso é um problema de falta de profissionais. E, portanto, esse é um aspecto que é importante discutir. E o que é que aconteceu? No fundo, o orçamento de 2024 tem o tal quadro global de referência do Serviço Nacional de Saúde. Esse quadro global de referência é relativamente incipiente, não é ainda bastante fundamentado em termos dessas opções. E os relatórios do PLANAP sobre a gestão de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde deixa claro que as metas desse quadro global de referência sobre recursos humanos são altamente ultrapassadas. Não fazem sentido como estão naquela versão de 2024. E, portanto, o Governo fez atualmente foi um despacho conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde, que, no fundo, adota o plano, o quadro global de referência, tal como está no Orçamento 2024, sem nenhuma alteração, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma revisão que o torne real. E, portanto, o que observamos é que esse plano fundamental para pensar o essencial da transformação do Serviço Nacional de Saúde não existe. Não há nenhuma referência. Eu não ouvi este ano nenhum. Por exemplo, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde referir-se a este plano. Como é que o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde pode gerir o Serviço Nacional de Saúde se não tem um plano a médio prazo para o gerir? Não conheço uma menção desse plano em toda a discussão da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. E as consequências disso são, de facto, preocupantes, porque o que vemos é que
Se repararem, o programa do Governo, que nós analisamos em detalhe, tem 3 aspectos fundamentais com o qual o relatório está perfeitamente alinhado. Primeiro, um plano de emergência focado na questão do acesso. Estamos todos de acordo que é importante. Segundo aspecto fundamental do programa de Governo, um plano plurianual de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Terceiro aspecto do programa de Governo importante, a importância da colaboração do Serviço Nacional de Saúde e do setor privado e social. Ninguém discute essa importância. Ora bem, dessas peças, temos um plano de emergência, não é? Com alguns aspectos controversos, mas muitos aspectos positivos. Não temos um plano de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde de facto, não é? E sem isso, os inconvenientes que referi há pouco, e não tendo o plano de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, é difícil enquadrar uma estratégia transparente de colaboração com o setor social e privado. Porque é evidente, não é, que a colaboração não pode ser fazer no privado aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não pode fazer e pronto. Ao mesmo tempo se reconhece que o Serviço Nacional tem capacidade de dar algumas respostas, é preciso, ao mesmo tempo que se colabora com o setor privado, se promova, se invista no Serviço Nacional de Saúde também. E isso só se pode fazer com um plano a médio e longo prazo de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esses são aspectos, quer dizer, que nos parecem muito importantes, né? E sem os quais é difícil perceber o que está a acontecer. E, portanto, eu ficaria por aqui nesta primeira intervenção. Muito obrigada. Sim, senhor, ainda tem 4 minutos. À volta de 4 minutos. Sim, muito obrigado, muito Maria, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados. Agradecemos as vossas perguntas e, na sequência, o professor Sá Colerido tem vindo a falar. Queria só realçar a questão das expectativas e dos resultados, ou seja, a leitura do método, não é? Isto não foi uma análise que decorre desta questão dos comentadores, não é? Que falam e que dizem que não, há aqui um quadro de referência, há um quadro de referência que foi definido e, portanto, estamos disponíveis para discutir que o quadro de referência não é o adequado. E, portanto, pode ser outra coisa. Mas, em relação às perguntas que puseram, há 2 ou 3 coisas que são importantes fazer. Sobre políticas de profissões, quis só reforçar um aspecto importante. As políticas de profissões não se pode, e o deputado Miguel Guimarães falou dos acordos que têm vindo a ser conseguidos e que, na altura, que o Observatório produziu o seu relatório, não estavam em cima da mesa, mas que, de facto, falta um conjunto de coisas na política de profissões. Qual é a previsibilidade? Quais são as necessidades? Qual é o planeamento? E, portanto, ao longo dos anos, não só agora, temos vindo a perder todos os instrumentos de planeamento das profissões. Basta ver o que o Planap, o Departamento, fez um estudo muito interessante sobre a existência de recursos humanos, aparentemente não serviu para nada. Havia um dashboard sobre recursos humanos, um relatório que era público e que se podia consultar sobre recursos humanos, do que é que acontecia às necessidades do nível dos cuidados primários, por unidade de saúde, desapareceu em parte incerta. E, portanto, esta perca da transparência, da prestação de contas, dos dispositivos para a gestão do conhecimento, para poder tomar decisões, é um aspecto importante para a política das profissões. E perceber que a política das profissões não é só remunerações. Precisa de flexibilidade no trabalho, criar condições, perceber que a população, os profissionais neste momento, são 75% são mulheres, e que não é um anato, é uma vantagem, e perceber como é que se faz para lidar com as necessidades que isso tem. Isso é um ponto. Sobre uma questão que a deputada Marisa Matias falou, e que é muito relevante da questão dos CACs, tem a ver com a gestão da resposta à doença aguda. É claro para todos, penso que saberão tão melhor do que eu, se calhar, que na saúde a oferta indiferenciada a isso gera procura. E, portanto, temos a história de 30, 40 anos do nosso SNS, que já tivemos chapes, catus, não sei o quê. Cada vez que se abre uma porta diferenciada por uma resposta, aumenta a procura e não resolve nenhum dos problemas prévios. Isso é uma questão assim. Portanto, o grande foco que tinha que estar, e que estava previsto, quer neste conceito de centro de saúde, quer na gestão de proximidade, que as USFs, e bem, que passou a ser um modelo determinante na organização dos cuidados primários, com a passagem USF modelo B, todas as USFs que havia na altura, e, portanto, 85% da população neste momento que tem médico, tem equipa familiar, está a ser assistida numa USF modelo B, e, portanto, são as unidades que em si mesmo já têm autonomia e capacidade para dar a resposta à doença aguda. A questão dos CACs, como a deputada Marisa Matias falou, é uma questão que vai criar um problema acrescido, porque não cria integração de cuidados, não cria uma resposta segmentada, oportunística e casuística, ou seja, criamos a lógica do supermercado. Em vez da saúde, do direito à saúde, ser uma prática adequada, passamos a ser, é um benefício, é um bem de consumo que eu vou utilizar na porta ver aberta mais perto. E perdemos esta capacidade de gestão
no dia-a-dia que deve ser feita a nível dos cuidados primários, da porta de entrada. E é tanto mais relevante que cria um conflito, como disse bem, um conflito que os profissionais reagem também a estímulos e, portanto, se eu tenho uma fonte de financiamento ou se a retribuição vai ser um determinado sítio, vai ser muito difícil competir com essa oferta, eu não consigo investir a nível dos cuidados primários para a sua organização. E Portugal tem uma história de sucesso nos cuidados primários, que é uma questão relevante. E a organização que nós tivemos, a mudança foi para as OECFs, trouxe ganhos em saúde, trouxe ganhos de acessibilidade, trouxe ganhos de efetividade e eficiência. E essa questão é importante e, neste momento, criar estas alternativas, melhor, financiando uma resposta no setor privado ou social, que não existia antes, que eles próprios, até na própria lei de mercado, não tinham sentido a necessidade de oferecer. E que foi induzida por esta oferta de financiamento, se quiserem, não é? Que não vai, como está aprovado em todos os estudos, que não vai garantir uma resposta adequada, vai criar uma distorção no processo. E, portanto, aqui o investimento tinha que ser como é que nós investimos, e se temos 65 milhões, que foi o número que disse para investir na pelada nestes contactos, porque é que estes 65 milhões não se consegue investir capacitando as OECFs, criando dispositivos de capacidade de resolutividade no seu local, ter acesso a exames de diagnóstico, aos resultados dos mesmos e duas ou três questões destas. Já passou o meu tempo, não é? Obrigado, peço desculpa. Sim, ok. Muito obrigada. Eu agora vou proceder aqui uma alteração, que entretanto a nossa estimada Presidente já chegou e então nós vamos aqui trocar e ela fará a segunda ronda. Muito obrigada. Muito bom dia, bem-vindos. Bom dia a todos. Vamos então, e reiterando também os agradecimentos pela vossa presença, estive aqui, felizmente tive ainda a oportunidade de vos ouvir. Passamos já para a segunda ronda. Então, senhores deputados, passo a palavra ao senhor deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD, nesta ronda. 1 minuto, senhor deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Fundação para a Saúde. Eu gostava de deixar uma pergunta e vou já fazê-la antes de fazer uma crítica ao relatório. Se tiver tempo, porque 1 minuto é muito pequeno. Qual é o número per capita de médicos e enfermeiros que nós temos no nosso SNS quando comparado com os outros serviços públicos europeus? Porque esta questão é uma questão fundamental. Muitas vezes as pessoas falam em produtividade, falam em qualidade, mas nunca se vai ver esta questão. Eu sei, nós somos um dos países da Europa e até do mundo que mais médicos forma per capita. Neste momento, o número de especialistas que acabam as várias especialidades é extremamente elevado. A verdade é que depois muitos destes médicos que acabam por optar por trabalhar no setor privado ou social, como sabemos, ou até ir para outros países, e isto está-nos a trazer, de facto, dificuldades. Mas, tendo em conta o número de profissionais que temos, este número de profissionais é muito pequeno, é mais ou menos pequeno. Como é que compara com o Reino Unido? Como é que compara com a França? Como é que compara com a Alemanha? Para termos também uma ideia daquilo que temos também que fazer. Eu já não tenho tempo para a crítica, tinha a ver com as escolhas dos dirigentes, porque o link que vocês têm aqui quando falam das escolhas dos dirigentes é um link do Dr. João Rodrigues, quando era presidente da USF-AN, e é de 27 de janeiro. Ou seja, ele referia-se naquele artigo de opinião aos dirigentes ainda do governo do Partido Socialista. É só para deixar esta nota. Obrigado. Muito bem, senhor deputado. Passo a palavra à senhora deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, senhora Presidente. Agradecer efetivamente os esclarecimentos muito úteis. Nós sabíamos disso, por isso é que fizemos o requerimento para ter cá a Fundação. Mas íamos começar, neste minuto, focar na questão dos profissionais de saúde, porque o nosso debate, quando falamos em problemas do SNS, nós fixamos sempre o discurso na questão dos recursos humanos. E já por diversas vezes pedimos à senhora Ministra da Saúde, nesta casa, que nos apresentasse o plano de motivação dos profissionais de saúde que está anunciado no programa de governo, e nunca efetivamente tivemos acesso a esse plano de motivação dos profissionais de saúde, não desvalorizando todos os acordos que têm sido feitos no âmbito dos sindicatos e do governo, mas isso não é, e sabemos que não é, e comprovaram que não é
não é o inventário das profissões, não é o plano de motivação dos profissionais de saúde e não é o plano das profissões de saúde que nós precisamos, até porque sabemos que estamos a enfrentar grandes desafios, designadamente nas preferências dos jovens profissionais de saúde, e não estamos a conseguir, através seja de mais formação, seja de mais salário, continuamos a não conseguir reter os profissionais de saúde. Mas também não conhecemos o rumo que este Governo quer dar na questão das profissões e dos profissionais de saúde. Portanto, subscrevemos o que nos disse sobre a importância de termos um plano para as profissões de saúde e acho que devemos continuar o caminho nessa matéria. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Armando Grave. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu congratulo-me por duas expressões que estão aqui no relatório, que na outra semana, penso que foi na sexta-feira, falei e criou alguma expectativa, mas constato que o relatório também o vincula, que é, aqui na página 35, as preocupações pelas assimetrias / desigualdades no acesso aos cuidados de saúde, e depois, na página 64, as imperfeições da democracia combatem-se com mais democracia, não com menos democracia. Na sexta-feira acabei por afirmar nesta comissão que a saúde não estava a ser usada de forma democrática. Só por estas duas frases, este relatório para mim já valeu a pena. Entretanto, gostaria de responder ao senhor e questionar também sobre uma questão, não era responder, sobre uma questão que o senhor deputado Miguel Guimarães aqui vinculou, ele deixou-me transparecer a ideia de que há profissionais de saúde, eu agora estou-me a referir aos médicos, suficientes. Eu ainda, este fim de semana, falei com 2 diretores clínicos que me referiram que, tendo em conta, a senhora Presidente deixa-me olhar para o senhor deputado, porque é por ele que estou, peço imensa desculpa. Ainda este fim de semana falei com 2 diretores clínicos que me referiram que, perante a aplicação obrigatória, as exigências legais para o exercício da medicina, que não têm médicos suficientes e que fecham muitas vezes as urgências. Eles têm lá médicos, não têm médicos suficientes. Eu gostaria de saber o que é que os senhores convidados têm a dizer sobre isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, aproveitando para lhe desejar novamente as boas-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Com muito gosto, obrigada. Eu não tenho nenhuma questão adicional. Na realidade, gostaria de insistir nas questões que coloquei em relação aos CAC, até porque estavam a ser muito úteis as respostas e os esclarecimentos que estavam a ser dados e percebi que o tempo foi limitado. E, portanto, faço o recurso deste minuto que tenho disponível para poder juntar mais um minuto na resposta aos nossos convidados, mas as questões são as mesmas. Muito obrigada, Sra. Deputada. E, portanto, passamos então novamente a palavra para os representantes do Observatório da Fundação para a Saúde. Vou dar no máximo 5 minutos e repartirão como entenderem o tempo entre vós. Não sei. Começa? Muito bem. Eu só queria dizer que, de facto, e obrigada mais uma vez, como a senhora deputada Susana disse no início, o relatório merece um trabalho mais aprofundado, uma análise mais aprofundada e a Fundação e o Observatório estão desde já disponíveis para trabalhar em conjunto com todos os grupos, porque, de facto, precisamos de contar com esses contributos. E dizer também que o lançamento à discussão do relatório está a ser posto em prática, portanto, durante o ano existirão várias sessões com debates públicos para recolhermos outras contribuições, porque é um trabalho contínuo que não está terminado. E agora passo a palavra aos meus colegas para darem mais algumas achegas. Presidente, faz mal, por favor. Foi para quebrar. Muito obrigado. É isso, é outra Presidente, por favor. Então, de uma forma sucinta, não queria deixar de dizer 3 coisas sobre o número dos profissionais, os dirigentes e a gestão da doença aguda. O número de profissionais, como sabemos, temos um problema em Portugal complicado, é a forma como se lê esta realidade. E é estimável que ao longo dos anos no Ministério da Saúde, e foi feito um esforço em 2018, 2019,
para ter um relatório simples que dizia, e agora o Planab fez isso, ter qual é a situação real dos profissionais de saúde que existe e a sua situação. Portanto, aqui a questão não é se são suficientes ou não. É para saber se são suficientes ou não, é preciso ter uma visão estratégica de qual é o modelo que vou ter à frente, que necessidades é que vou ter. E isto encara junta-se a outra questão, que é a política das profissões. Eu tenho que perceber que hoje em dia não preciso só médicos, eu preciso de estágios clínicos, psicólogos, nutricionistas, etc., medicina dentária, médicos dentistas, e, portanto, quando falamos das profissões de sucesso, só preciso de médicos, isto fica uma realidade médico-centrada que não vai levar a lado nenhum. E, portanto, essa questão, como não é evidente, não existe neste momento uma visão estratégica sobre o que vai ser a saúde daqui a 2, 3 anos, como é que vamos lidar com o investimento, a multivariabilidade, o cuidar em casa, etc., temos muita dificuldade em dizer quais são os profissionais e talvez isso justifique a ausência de um plano, de uma política para as profissões. Sobre as questões da consulta aberta e do CAC, e são coisas que, enfim, não estão indiciadas no relatório, mas vai justificando agora que estão a acontecer, dos CACs, a questão do SNS 24, da linha, é uma ideia bondosa em si mesmo. Mas ao centralizar todo o atendimento, qualquer pessoa nesta sala, para ir dirigir-se a um serviço de urgência numa linha, sem poder ligar, ou dizendo que é a via prioritária, sem poder ligar para a sua unidade de saúde e perceber como é que marca a consulta, continua a acontecer, felizmente, em alguns sítios, é um perfeito equívoco. E, portanto, isto tem levado a coisas magníficas. O Ligante Salvidas, o processo de terreno que a gente conhece, tem deixado vagas a descoberto que não são marcadas pela NC24 nas unidades de cuidados supremos. Mas porquê? Porque as pessoas que têm o privilégio de ter médico de família, felizmente são 90% da população portuguesa, ligam, as que têm esse privilégio, ligam e marcam a consulta. E as outras ficam em aberto. E, portanto, está a haver uma inversão, uma destruturação completa de uma gestão da proximidade que devia ser feita da procura, centralizando de uma forma que não vai dar, misturando realidades diferentes. Situações de Lisboa com situações do Porto, ou do Alentejo, ou do que quiserem, não é? Que tem que ter soluções diferentes. Portanto, não é possível, com um único algoritmo, com alguém que mais bem ensinado a fazer uma resposta centralizada. Tínhamos de pôr a tecnologia ao serviço desta gestão de proximidade. Só um minuto. Desculpe. Senhor Professor Constantino, por favor, tem a palavra. Muito obrigado. Eu quero aproveitar esta oportunidade, que é uma oportunidade muito importante para nós, de pedir alguma coisa aos senhores deputados, se me dá licença. É que não temos uma discussão social e política sobre a saúde se não mudarmos a natureza da discussão. Quando chegamos ao orçamento, quais são os objetivos que aparecem ao público? É o PIB, a dívida e o déficit. Ora, se não conseguirmos pôr esses objetivos em conversa, em discussão, com objetivos de bem-estar, não temos uma discussão social e política capaz de favorecer o desenvolvimento da saúde. Não é? E, portanto, estaremos sempre limitados, não é, às consequências financeiras destes constrangimentos europeus, agora acrescidos com as despesas militares, não é, que vão acrescentar ainda mais limitações. E, portanto, vamos sempre ter uma discussão enviesada, porque não somos capazes de adotar objetivos de bem-estar que conversem com esses que discutam com esses objetivos de caráter económico e financeiro. Era o pedido que queria fazer a esta Assembleia e espero que seja possível. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu sou sempre generosa com os nossos convidados, sobretudo quando nos trazem contributos muito interessantes para a reflexão, não só no relatório, vi várias intervenções de elementos que participaram na elaboração do relatório, públicas muito, muito interessantes e que nos desafiam, mas isso significa, Sr. Professor, que isto é um problema de 2/3 dos países da OCDE, é que o orçamento da saúde é definido pelas finanças e, portanto, quando conseguirmos de facto inverter uma estratégia, um plano com metas e a seguir ver o que é que isso representa em termos de orçamento e o Sr. Ministro das Finanças aceitar, fizemos um caminho maravilhoso, mas nunca decidir, de facto, de pôr na nossa agenda política essa ambição, que haja esse diálogo e que, pelo menos, haja um plano de entendimento sobre questões fundamentais. O vosso relatório olha com grande interesse até para propostas novas do Governo e como é que
estas entidades privadas e sociais depois são integradas no SNS. É uma questão também de governação do próprio SNS, com elementos fundamentais que agora rodam à volta do SNS, que achei também muito interessante, e esta questão que também nos foi colocada aqui, de, às vezes, a centralização com boas intenções, desviar o objetivo da proximidade. Portanto, eu, em nome da Comissão, mas também em meu próprio nome, que acompanhei muito de perto, acho que o vosso trabalho e esta discussão pública que suscitaram, e na altura foram vários fóruns de discussão, foram de extrema importância. E, portanto, termino agradecendo a vossa presença, mas também mostrando a nossa disponibilidade para discutir e a disponibilidade também da Comissão da Saúde, no âmbito da Assembleia da República, para as apresentações e discussões que considerarem necessárias. Muito obrigada, em nome da Comissão de Saúde.